porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, muitas vezes as pessoas querem enfrentar as tentações e fugir do diabo. Não, eu penso que ele diria, olha, aquilo que a Bíblia fala, né? O diabo você enfrenta, mas as tentações você foge. E a vida é cheia de tentações, então eu acredito que a gente tem que ter discernimento. Inclusive, Joel, eu gosto sempre de falar que nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiência humana. Né? E quando você entende isso, isso é libertador. Né? Tudo nasce primeiramente no mundo espiritual para depois se tornar no mundo físico. Então, quando você tem esse entendimento, essa compreensão, você pede discernimento para Deus, para que o Espírito Santo possa te instruir, te direcionar, e os teus olhos espirituais se abrem, os seus ouvidos espirituais se abrem, para visualizar além dos seus olhos físicos, porque a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Né? E quando Deus te passa uma visão, você precisa ser espiritual para ter discernimento e acreditar na promessa, acreditar na visão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque quando eu tive esse encontro com Deus e ele começou a me mostrar algumas coisas e a falar algumas coisas, o cenário que eu estava era um cenário totalmente negativo, um cenário totalmente contrário, mas eu comecei a alimentar a visão, eu comecei a alimentar aquilo que Deus estava me mostrando para me tornar em quem eu me tornei. Vamos mais nisso aí que você falou? Claro, eu tô aqui para Pra descer, né? Pra gente mergulhar, né? Você falou uma coisa, às vezes o que tá à sua vista atrapalha a sua visão. Sim, a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Então vamos lá. Porque quando você olha no mundo físico, a tua vista é limitada. Certo. Né? Agora a visão não. A visão vai além da tua vista, dos teus olhos físicos. E como é que você teve acesso, e como que você tem acesso a essa visão que Deus mostra. É isso que eu quero saber. Deus mostra. Como é que é isso? Deus mostra. Café com Deus Pai, o meu primeiro projeto de um livro devocional não foi Café com Deus Pai. Foi um outro livro, né, com outro nome. Tá. No mesmo molde. Que ano? 2021. Tá bom. Só que esse projeto deu errado. Ele não chegou nas minhas mãos como eu projetei. E eu sou um cara que eu gosto muito da excelência, porque eu entendo que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então... Muito bom. Então eu sou muito pela excelência. E quando eu peguei o projeto na mão, peguei o livro na mão, eu não gostei. E não gostei nada, pra te falar bem a verdade, eu não gostei nada. Quando você diz projeto na mão, você tá dizendo livro físico? O livro físico. Tá. Eu tinha mandado imprimir 1000 cópias e eu não gostei. Então eu desisti do projeto e eu disse pra mim mesmo, eu nunca mais vou lançar um livro devocional. 6 meses depois, eu estava na minha sala, orando, e Deus falou pra mim assim, ó, filho, eu nunca desisti de você. E por que você desistiu do projeto que eu entreguei nas tuas mãos? Eu comecei a chorar muito. E eu falei com Deus, pedi perdão. E eu disse, olha, pai, se tu queres que eu lance novamente um livro devocional, eu peço então que o Senhor me dê um outro nome. E na hora eu ouvi Café com Deus Pai. E Deus falou para mim, ele será um best-seller. E eu chamei a minha equipe, todo mundo celebrou, e nós retomamos o projeto, e eu lancei o Café com Deus Pai, e já na primeira edição ele já se tornou um best-seller. Então, até para muitas pessoas, eu lembro que eu falei para o responsável da editora, eu disse, olha, eu tenho um livro que vai ser um best-seller. Ele olhou bem nos meus olhos e disse, todo mundo fala isso. Eu disse, não, mas Deus me falou. Para ele era muito difícil acreditar. E eu aprendi mais uma coisa, Joel. Nem sempre aquilo que Deus te mostra você deve compartilhar. Porque a pessoa pode não estar na mesma intensidade que você está. Então ela não tem obrigação de saber ou de acreditar naquilo que Deus está te mostrando. Então eu aprendi ali que nem sempre a gente tem que compartilhar. Então tem muitas coisas que Deus tem me mostrado hoje que eu não compartilho.
Certo. Outras eu compartilho, mas algumas estão guardadas no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre alguns projetos que para muitos talvez seja loucura, mas eu sou uma pessoa ousada e eu vejo que o céu é meu limite. Uhum. Como que Deus fala com você? Eu ouço a voz de Deus. Você escuta? Escuto a voz de Deus. Eu escuto a voz de Deus. Em alguns momentos, mesmo assim, da minha vida, eu até olhei para o lado para ver onde é que ele estava, assim. E para mim foi muito, muito forte isso, porque quando eu tive o primeiro encontro com Deus, que foi aos 13 anos, eu lembro que foi algo muito intenso. Eu fui à igreja pela primeira vez e o pastor que estava ministrando estava falando sobre paternidade de Deus. Uhum. E no final ele fez um apelo, alguém quer se entregar e tal, e eu fui lá na frente. Eu era muito introvertido e foi uma guerra interna, porque por eu ser muito introvertido, muito fechado, nessa época eu tinha muito medo de andar também, porque na escola eu ouvi muitas vezes que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Por exemplo, eu não sei jogar futebol, num país onde a bola nasce junto com o menino. Por que eu não sei jogar futebol? Porque os rapazes, as poucas vezes que eu me coloquei à disposição para jogar, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras se tornaram verdades na minha vida. Uhum. Então, quando eu estava naquela celebração e o pastor fez um apelo para quem queria se entregar a Deus, se entregar a Jesus, eu tinha que sair do meu lugar e ir lá na frente. E ali foi um momento decisivo, sabe? E a vida é assim. A vida é assim. Tem momentos que você precisa dar um passo de fé. Uhum. Mesmo que tudo à sua volta está dizendo o contrário. Porque eu lembro que vozes diziam para mim, não, você não pode ir lá na frente. Você não consegue ir lá na frente. As mentiras vinham, mas ao mesmo tempo as verdades. Não, hoje Deus está te chamando. Hoje Ele tem algo para você. E eu decidi naquele momento fazer parceria com a verdade de Deus. E quando eu fui ao altar, eu me lancei, me joguei no chão e eu chorei tudo que tinha para chorar. Eu estava muito chateado com Deus. E eu falei para Deus tudo que eu tinha passado na escola e na minha casa. Quantos nomes eu fui chamado na escola e era uma guerra interna. E eu dizia, eu não sou Oi, isso. só um instante. Antes de continuar o vídeo, quero te perguntar. Você gostaria de aumentar sua comunhão com Deus? Comece seu dia com a paz e direção do Senhor. Adquira o devocional Café com Deus Pai. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Quantas surras eu levei. Eu falei da minha casa, do meu pai, que judiava tanto da minha mãe e de todos nós. A polícia todos os dias lá em casa, então eu estava questionando Deus, por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu estou vivo? Eu só não teria minha própria vida na época, aos 13 anos, quando eu entrei numa depressão profunda, eu desisti da escola e me tranquei no meu quarto, porque eu não sabia. Se não tinha tirado minha própria vida. Para você ter uma noção, eu estava numa situação tão difícil que os meus olhos são claros, porque eu sou muito parecido com a minha mãe. E meu pai tinha os olhos escuros. Eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava. Eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros, os cabelos do meu pai eram escuros. Eu puxava os meus cabelos, eu me odiava, eu me achava horrível. Eu tinha vergonha do meu rosto por ser parecido com a minha mãe. Eu queria ser parecido com meu pai porque minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Então eu nunca recebi o abraço de um pai. Por isso que quando eu tive o meu filho, foi um desafio muito grande. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, eu levantei o meu filho pro alto e eu falei com Deus. Eu disse, pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus tem me ensinado. Eu tenho sido um bom pai. Tanto pro João Pedro quanto pra Isabela.
Então, aos 13 anos, quando eu estava tendo um encontro com Deus, eu estava realmente falando das minhas mazelas, das minhas angústias, das minhas feridas. Eram muitas feridas abertas. E Deus falou para mim 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quando eu me coloquei de pé, eu já não era mais o mesmo. Externamente, né? Exteriormente, ou melhor, eu ainda era aquele menino paralisado, mas interiormente algo tinha acontecido. Ali, Deus estava virando uma chave na minha vida. Então ali foi um encontro muito profundo assim com Deus. Foi onde eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Deus vem falando sempre comigo assim. Sabe, o nível de entrega, Joel, o nível que você se entrega a Deus diz muito a respeito do seu relacionamento com Ele. E quanto mais você se entrega, o relacionamento fica mais íntimo e você tem uma percepção muito mais aguçada, se é que eu posso falar assim. Eu sou casado há 22 anos. E sabe, todos os dias eu estou conhecendo a minha esposa. Só que hoje, só um olhar dela já me responde algumas coisas. Por conta da intimidade. Então a intimidade ela vai te gerando esse relacionamento profundo assim, sabe? E eu sou muito grato a Deus assim, sou muito grato. Voltei pra casa aquele dia feliz. Lembro que eu falei pra minha mãe que algo tinha acontecido comigo. E de lá pra cá eu nunca mais saí da igreja. Eu sou um cara que eu amo a igreja de Jesus na Terra. Porque foi na igreja que eu tive esse encontro com Deus. Foi na igreja que eu fui curado das minhas mazelas. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa. Foi na igreja que eu apresentei os meus filhos. Foi na igreja que eu fui ungido a pastor. Eu amo a igreja de Jesus na Terra. Eu não tô conseguindo falar. Eu também tô aqui. Por gentileza, um lenço pra mim. E pro Joel também. Eu não tô conseguindo falar. Travei. Mas, dos 13 anos aos meus 22 anos foi meu processo de cura. Né? Então, levou alguns anos porque, por mais que eu tive aquele encontro com Deus, mas era uma guerra e eu era muito fechado. Então, eu não consegui me abrir totalmente para Deus. Então, eu fui me abrindo aos poucos. Mas cada dia que passava era algo novo assim, sabe? Então vinham as mentiras e vinham as verdades. Nessa época, aos 13 anos, eu tinha desistido da escola. Eu fui voltar só aos 15 anos, 2 anos depois, porque meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Eu lembro que, por eu nunca ter abraçado meu pai, quando chegou o caixão e abriram, eu me aproximei, pela primeira vez eu pude tocar no meu pai. E tudo que eu queria era um abraço dele. Então, foi um momento muito forte para mim. Mas meu pai foi enterrado e eu nunca consegui abraçá-lo. Os anos se passaram, eu já tinha 33 anos, já me considerava um cara super
resolvido, curado, já era pastor de uma grande igreja, estava numa conferência, um amigo meu começou a ministrar, e sabe, Joel, ele no final da mensagem, ele fez uma pergunta, e aquela pergunta tocou numa ferida que nem eu sabia que eu tinha. E ele perguntou: alguém aqui sente falta do abraço do pai? E quando ele fez essa pergunta, tocou numa ferida que estava escondida. E eu pude realmente ver que eu precisava de cura nessa área. Eu fui à frente, abracei meu amigo, e quando eu abracei meu amigo, foi como se eu tivesse abraçado meu pai, assim. E aí eu comecei a falar para ele: pai, eu quero te liberar perdão, porque o senhor nunca me deu uma bola. O senhor não me ensinou a jogar futebol. O senhor nunca me defendeu na escola. Quero te liberar perdão pela sua ausência, por toda a violência, porque por muitos anos nós dormimos na rua, polícia todos os dias lá em casa. A casa era toda quebrada, era uma coisa... Não tem nem como passar, sabe, Joel? Acredito que só num filme a gente tem ideia de construir esse projeto. Estamos orando para isso, planejando para isso também. Eu acho que vai ser mais fácil passar, mas mesmo assim eu acho que só quem viveu lá na íntegra é que sabe assim o quanto foi difícil. Então, aquele abraço foi realmente assim transformador, assim, sabe? E eu aprendi que todos nós estamos em processo de melhoramento. Todos nós. Por isso que é importante sermos humildes e reconhecer o que está em ruínas. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. É verdade. E nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos, né? O que está em ruína na nossa vida? Seja no casamento, seja na vida sentimental, emocional, física, familiar, financeira. O que está em ruínas? Então foi um processo longo, mas ao mesmo tempo Deus foi falando coisas lindas e eu fui tipo guardando cada palavra, cada visão, cada experiência que eu tive com Deus, inclusive Café com Deus Pai, tem muito das minhas experiências, né? E eu compartilho porque Deus pediu para eu compartilhar. Uhum. Né? Então, assim, às vezes algumas pessoas me criticam: você colocou muitos testemunhos da sua vida no livro, mas não tem como você não compartilhar o que Deus fez, né? Então, eu vejo que o Café com Deus Pai tem muito da minha história, tem muito do meu passado, tem muito da superação. E entre o que as pessoas falam e o que Deus fala, eu fico com o que Deus fala.